Olá, tudo bem? Eu sou a Amanda, sou psicóloga e hoje eu vou estar trazendo aqui para você 10 sinais que os pais ou responsáveis podem identificar nos seus filhos de que a criança pode ter autismo. Fique comigo aqui, você vai aprender aqui quais são esses 10 sinais e como que você pode identificar. Primeiro ponto que eu gostaria de passar para você é que o autismo é um transtorno, que é chamado de transtorno do espectro autista, TEA, mais conhecido como TEA. É um transtorno que se apresenta tipicamente até os 3 anos de idade. Então, até os 3 anos é a idade em que geralmente a criança vai apresentar esses sinais. Trazendo esse transtorno, ele traz dificuldades de comunicação, de interação social e de imaginação. São as três partes, né, que são comprometidas através desse transtorno. As causas do autismo ainda são um ponto de interrogação, existem muitos estudos. Existem estudos mais recentes que mostram que em 90% dos casos o autismo ele tem uma questão genética. E tem um estudo, né, que mostra lá que existe um erro em um determinado gene que faz com que a criança nasça com autismo. Mas ainda são estudos, então não tem ainda uma causa muito determinada. Em alguns casos também existem estudos que falam que problemas na gravidez ou problemas no nascimento pode fazer com que a criança também nasça com autismo, mas não existe ainda uma causa totalmente determinada, né? São estudos que estão em andamento. E agora continue aqui, você vai seguir comigo aqui. Quais são os 10 sinais que você, pai, mãe, responsável, pode identificar? Porque o mais importante do autismo é que ele seja identificado nos primeiros anos de vida, porque quanto mais cedo for identificado, melhor é para que essa criança seja tratada e para que ela tenha uma qualidade de vida melhor. Então, o quanto antes for identificado o autismo numa criança, melhor será para ela e para a família também. Por isso, os pais responsáveis ou até pessoas que estão perto, familiares, podem identificar esses sinais. Eu vou falar para você aqui. Primeiro sinal, e aí eu não tô falando por ordem de importância, nada disso, mas assim, é uma ordem aleatória, tá? O primeiro sinal é atraso na fala ou não falar. A criança que, na idade da fala, né, de começar a falar, 6 meses, 1 ano, que é a idade que a criança começa a falar algumas palavras, se não houver essa fala, se de alguma forma a criança apresentar essa dificuldade de falar, isso é um indício, tá? Então, e pode acontecer também que a criança fale, né, começa a balbuciar e depois ela começa a falar algumas palavras e quando chegar a 2 anos, ela para de falar, né? Em algum momento, entre 2 e meio, ela para de falar ou regride no processo de fala. E isso também é um indício e que os pais responsáveis têm que estar atentos a isso. Segundo sinal, dificuldade de interação com adultos e com crianças. Então, a criança ela tem essa dificuldade de interagir, dificuldade de estar perto de outras pessoas. Geralmente, ela apresenta irritação, choro quando ela está em um ambiente que tem outras pessoas, outras crianças ou até e adultos também. Terceiro sinal, dificuldade de contato visual. A criança que tem dificuldade de olhar nos olhos, ela pode ser um grande indício aí de que essa criança ela possa ter o autismo, o transtorno do espectro autista. O quarto sinal, alinhar objetos. Quando você percebe que a criança, ao brincar com o objeto, com um brinquedo, ele costuma alinhar tudo na mesma fileira, enfileirado, ou tudo na mesma direção, isso é um sinal que tem que prestar atenção. O quinto sinal é não atender pelo nome. A criança, desde muito pequena, ela começa a atender pelo nome. Se você chamar João,
A criança geralmente ela com pouca idade, com poucos meses, ela já consegue olhar quando ela é chamada pelo nome. Ela já consegue identificar que aquele é o nome dela, que ela está sendo chamada. E aí quando a criança ela vai crescendo e não tem essa identificação e não atende pelo nome, isso é um indício. Lógico que os pais têm que fazer o teste também de audiometria para ver se a criança não tem algum problema auditivo. O sexto sinal, não brincar com o brinquedo de forma convencional. Então, a criança com autismo, geralmente, ela tem dificuldade de brincar com o brinquedo na maneira ideal, né? Ou seja, um carrinho. A criança ela não vai brincar com o carrinho de uma maneira que todo mundo brinca, né? Andando com o carrinho. Geralmente, ele vai virar a roda para cima e ficar rodando aquela roda, assim. Ou ele faz qualquer outro tipo de coisa com aquele brinquedo, menos fazer o que realmente aquele brinquedo foi criado para fazer. Então, isso é um indício. Sétimo, ecolalia. Ou seja, a criança repete frases ou palavras que o outro falou em momentos inapropriados. Então, alguém está falando perto daquela criança e ela começa a repetir algumas palavras, algumas frases em momentos inapropriados e sem um sentido. Então, isso também é um sinal. O oitavo sinal é não imitar. A criança também, desde muito nova, ela aprende a imitar. Se você fizer algo, ela vai repetir aquilo que você está fazendo. Então, toda criança que tem a dificuldade de imitar, ela também isso pode ser um indício de que ela pode ter autismo. Nono sinal. Um outro sinal é girar objetos. A criança que tem o hábito de ficar girando objetos, ela pega um brinquedo, ela começa a girar o brinquedo, ou ela pega um carrinho, por exemplo, e fica girando a roda do carrinho. Isso também é um indício. Antes de falar o 10º sinal, eu gostaria de pedir você uma coisa. Se esse conteúdo está sendo relevante para você, compartilhe com alguém, algum pai, alguma mãe que está com uma criança pequena em casa e que pode, de repente, identificar se houver algum desses sinais. E outra coisa que eu vou te pedir deixa o seu curtir aí e se inscreve no meu canal. Eu tenho um canal no YouTube em que eu posto mais vídeos e mais de outros assuntos até voltados para crianças e orientação de pais. Então se inscreva lá no meu canal que vai ter muito mais conteúdo. E agora sim, vamos para o 10º sinal. O 10º sinal é gostar de brincar sempre com o mesmo brinquedo. A criança que quer sempre manter uma mesma rotina, fazer a mesma coisa, brincar com o mesmo brinquedo, porque a criança autista tem dificuldade de mudar a rotina. Mudar a rotina para uma criança autista é algo extremamente irritante, difícil de lidar. Então, geralmente ela gosta de fazer a mesma coisa, ter a mesma rotina, brincar com os mesmos brinquedos, tá? Então, se esse assunto foi relevante para você, eu gostaria de solicitar, curte, comenta, compartilha e até a próxima. Tchau, tchau!